boa noite a todos vocês. É, Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ambiente e as emoções, tá? Então, sejam todos bem-vindas. Estou muito feliz com o grupo. Muitas mulheres estão indo lá, né, no meu privado, porque não tem coragem de colocar lá no grupo, mas não tem problema, né? Porque já estão tendo aí alguns resultados, alguns aprendizados, né, maravilhosos sobre o autocuidado físico e emocional. Então, eu espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre outra prática que é para a gente melhorar a nossa saúde no todo, né? O nosso estado de ansiedade, sobrecarga, está tudo aí envolvido, querendo ou não, certo? E esse princípio é o cuidado com o ambiente. Eu sentia a vontade, o desejo de falar para vocês. O cuidado com as informações que nós recebemos através do ambiente que nós estamos, que nós vivemos, tá? Por quê? Porque essas informações que a gente do ambiente, através do ambiente, ela tem grande impacto sobre as nossas ações, sobre até mesmo o nosso caráter, sobre a nossa personalidade, porque quando a gente é criança, tudo que a gente capta de informações, o nosso cérebro, ele processa aquilo, né? E dependendo da percepção que a gente vai ter certos comportamentos ou não. Então, o cuidado com o seu ambiente, com as informações que você recebe através do seu ambiente. Por quê? Até pouco tempo atrás, acreditava-se que o genes humano, ele determinava a nossa saúde. Mas a gente tem visto que pesquisas recentes da epigenética diz que o ambiente ele molda a nossa genética. Então, a epigenética, ela está acima da genética. Você nasce com genes, né, predisposto ali, só que o ambiente qual você vive é que vai moldar, que vai ativar esses genes ou não. Então, é o seguinte, tudo que está ao nosso redor se comunica. Nos comunicamos a todo momento. As nossas células, elas se comunicam o tempo todo, tá? A respiração, por exemplo, ela é uma forma de comunicação entre o corpo e a nossa mente. Por isso que quando a pessoa está com muita ansiedade, que chega para mim, num tratamento de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, aliás, a primeira coisa que a gente trabalha com ela é a respiração, porque existe essa comunicação entre o corpo e a mente. Tudo que nós sabemos até hoje, tudo que a gente aprendeu foi captado pelo ambiente, através ali do nosso cérebro, através da percepção que a gente teve. Então, todas as informações que em nosso cérebro, estão em nosso cérebro, ela vem do ambiente em que nós vivemos e que nós frequentamos. Desde a barriga da nossa mãe, na verdade, né? É o primeiro ambiente nosso, é a nossa morada, é a barriga da nossa mãe. Então, desde lá, nossas células já captavam todas as informações, tá? Todas as informações que chegam até nós, né? Muitas informações, elas ficam aí armazenada numa parte do nosso cérebro que nós chamamos de inconsciente. E aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, o ambiente ele molda, né? No caso, a nossa genética, como eu falei para vocês, ele molda o nosso mundo pessoal, né? E segundo as pesquisas da epigenética, as influências ambientais como a nutrição, o estresse, as emoções, tudo isso pode influenciar, sim, o nosso genes, tá? Mesmo que eles não causam a modificação na estrutura do gene, mas ele influencia e ativa esses genes dependendo do ambiente aí, para uma coisa ou para outra. Então, as informações é que controla a biologia, tá? Que tem origem aí nos sinais ambientais. Os sinais ambientais, eles controlam a nossa genética, por quê? Por causa das ligações de proteínas que regulam o nosso DNA, tá? Que regula aí as atividades dos genes. As pesquisas têm mostrado que 90% dos casos de câncer de mama, por exemplo, e outras doenças, não estão associadas ao nosso genes herdado, sabia? E a maioria ocorre justamente por alterações induzidas aí pelo ambiente que o ser humano, que o sujeito, o indivíduo,
vive, não pelos genes defeituosos, tá? Porque, por exemplo, todos nós temos a célula do câncer, mas nem todos nós desenvolvemos o câncer. A estrutura, a função das células, elas vão modificando dependendo aí do ambiente que são expostas. Tudo que acontece no ambiente fica gravado na membrana da célula. Até um tempo atrás acreditava-se que o núcleo da célula, né, é que era o cérebro da célula. Hoje já se sabe que é a membrana da célula. E essa membrana é que protege a célula, é como se fosse, não, é o cérebro da célula. Então, todas as informações que a gente consome do nosso ambiente não fica apenas no nosso cérebro, mas fica gravado também nas nossas células. Ou seja, a gente passa a ser, a gente se torna aquilo que nós consumimos, seja né, através dos olhos, da audição, né, tudo. Então, por isso que eu quero propor a vocês que estão no grupo, principalmente, a dedicação exclusiva nessa semana que vocês estão aí, né, de mudança de hábito, ao jejum de informações negativas. Eu proponho vocês observar e selecionar aquilo que vocês vêm consumindo de informações, levando aí em consideração os objetos do ambiente que você vive, porque tudo se comunica, desde um quadro, tá, até uma roupa, elas comunicam com a gente. Então, informações essas que nós vamos captando, né, ao longo do dia e que são capazes de gerar aí alguns pensamentos, alguns sentimentos dentro da gente. Então, vamos evitar aí consumir vídeos, matérias, músicas, filmes que tenham conteúdo negativos, densos, que causam medo, que causam angústia, raiva, tristeza, porque essas informações, elas podem, assim, não ser a causa, mas elas podem ser os gatilhos que despertam aí a ansiedade, a síndrome do pânico, né, e outras situações mais. Então, o meio, ele é capaz, sim, de nos influenciar. E o segredo é você ser mais forte, né, do que a influência do meio que você vive. E quais as crenças que você escuta? Quais as músicas que você toca para ouvir? O que que as pessoas costumam falar com você? Como que você se sente? Então, a partir de hoje, você vai analisar e vai identificar aí a qualidade do ambiente que você vive. Observe aí o seu meio, mas assim, observe sem julgamentos, tá? Só para observar. Você precisa aprender a não se identificar com as percepções, com as informações que não te agregam valor nenhum, tá? E para isso acontecer, você não vai julgar, não vai julgar as pessoas pelo que elas falam, pelo que elas fazem. Você vai apenas observar e vai se colocar aí como uma observadora, no lugar aí de uma observadora. Olha só, eu vou ver se eu deixo gravada essa informação, né? Essa pouca informação aqui, e vou postar lá no grupo, tá bom? Para as meninas que não puderam chegar aqui e assistir. Outra coisa, eu quero agradecer muito a vocês, né, que vieram para essa aula, essa pequena aula, foi uma coisa rápida. Quero agradecer muito, eu estou muito feliz com o grupo. Continue, não desistam, porque cada mudança exige de nós constância e disciplina, tá?